Seja bem-vinda a mais uma aula gratuita aqui do Projeto 929. Ai, a Thelma já está toda feliz. Feliz porque está transformando a vida de muitas pessoas. Nós estamos conseguindo, com esse projeto que você teve ideia de fazer, de tornar melhor a vida de muitas pessoas. Você não tem ideia. Nem todos sabem vir aqui agradecer. As pessoas são tímidas, às vezes as pessoas se sentem impossibilitadas de verbalizar uma gratidão, mas está lá no coração delas. Tem muita gente sendo transformada. Sim. Por isso que eu fico feliz. E eu já sei que você preparou um monte de coisa aí, né? Porque você tá. A intenção é que você tire o máximo de conhecimento, né? Isso, Então, Deus abençoe você na tua função, tá? E te dê sabedoria e direção para você fazer as perguntas que mais vão abençoar as pessoas. Que isso. é o meu desejo. Amém. E muitas meninas vêm falar comigo depois. Às vezes ela nem manda para você, mas elas vêm diretamente falando comigo do quanto. Ontem teve uma que falou assim: Nossa, eu vi lá útero e ovário. Ah, não assisti, eu não tenho problema com isso. Aí ela falou assim: Mas quer saber? Eu vou colocar mesmo assim. E ela falou que teve libertações. Ela é aluna do terceiro DNA. Ela falou que nessa live de útero foi dando insights nela de outras coisas. Olha Olha, aí. me arrepio, porque ela me falou assim, então você falou, Nayane, eu tive libertação naquela aula. Então, assim, gente, a gente ora, pede para Deus até a direção de trazer os conteúdos certos e para vocês verem que é importante participar de todas as aulas que a gente traz aqui todos os dias, que às vezes você fala, mas esse assunto, mas sempre tem algo que às vezes a gente direciona para uma outra coisa ali também, um outro assunto, uma dúvida de alguém e pode abençoar você. E foi importante ela falar isso para mim ontem, porque para eu estar falando aqui até mesmo para vocês não perderem as aulas. Ela falou: "Não, não vou entrar depois, ó. Quer saber? Eu vou, porque é conteúdo para eu aprender". E foi abençoada e teve a libertação dela, descobriu o que ela precisava de melhorar na vida dela. Então, Perfeito. aqui é riquezas de conteúdo para você ter mais saúde física, emocional e espiritual. E eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica, trazendo conteúdo transformacional para a tua vida. E me lembrei agora de convidar pelo menos 20 pessoas. Já estou fazendo. Você aí também, por favor, vai no aviãozinho e convida, marca as pessoas, chama as pessoas para esse momento de grande aprendizagem. Qual que é o conteúdo, Nayane? O que você vai perguntar para mim hoje? E o tema de hoje é: qual o limite para ser empático? Eu vou querer que você fale aqui para nós o que é uma pessoa empática. E eu já vi você falar sobre esse assunto antes e eu achei bem interessante, dá para explorar bem sobre ele. Tem um limite aí para uma pessoa ser empática, porque eu conheço muitas pessoas que elas são empáticas demais e acaba entrando em problemas, sofrendo tanto. Eu quero que você é, fale pra gente sobre isso. O que é uma pessoa empática e se tem um limite para ser empático. Tem outras perguntas também, mas eu vou deixar você responder essas aí primeiro. Tá, você já fez duas aqui. O que é uma pessoa empática, né? E se tem limite para empatia. Uma pessoa empática é uma pessoa que tem a capacidade, tem a habilidade de se colocar no lugar da outra, de sentir como a outra está sentindo, dentro da capacidade que ela tem, do nível de compreensão que ela tem, da percepção que ela tem. O empático tem a habilidade de ir lá no lugar daquela pessoa e olhar. Por que ela está julgando? Por que aquela pessoa está caluniando? Por que aquela pessoa está mentindo, está enganando? O empático consegue ir lá e olhar toda a situação. Consegue sentir a dor dela, consegue entender a limitação dela. Tá? Ser Uhum. empático é isso, é me colocar no lugar do outro, na situação que o outro está, sem julgar. É sentir o que o outro está sentindo, Uhum. tá? Tem níveis de empatia, eu acredito que você vai me perguntar isso, tá? Ah, Posso fazer a outra pergunta? Eu não me lembro da outra pergunta. Você falou o que é ser empático e se tem limite? limite, justamente por isso aí, ó. Porque tem um Sim. limite. Só me pergunta se você Uhum. nem quiser muito aí, mas eu quero saber se tem um limite. Porque as pessoas acham assim, é muito bom ser empático, né? Coloca como uma qualidade muito boa, mas tem um limite para isso? É, porque as pessoas empáticas,
que têm controle, que descobrem que empatia é poder, elas se tornam muito poderosas na Terra. Elas conseguem controlar totalmente a existência delas e elas conseguem influenciar tudo e todos de forma positiva. Quando a pessoa descobre o poder de ser empático e como ser empático de forma positiva. Porque imagina, se o empático consegue se colocar no lugar do outro e ele não tem inteligência emocional, não tem inteligência espiritual, obviamente ele vai sofrer tudo que o outro está sofrendo. Então, ser empático sem ter inteligência emocional e inteligência espiritual é sofrimento, é doença, é atraso de vida. É aquela pessoa que sofre por todo mundo, que sofre tudo que o outro está sofrendo, sabe? É aquela pessoa que puxa para si a dor do outro. E isso é a falta de inteligência emocional e espiritual. A verdadeira empatia, para ela ser positiva, você tem que ter inteligência emocional e inteligência espiritual. O maior empata, o maior exemplo que eu achei até hoje sobre empatia é Jesus Cristo. O maior empata que eu achei até hoje, em tudo que eu vi, em tudo que eu li. Jesus Cristo, ele era uma pessoa que tinha alta empatia. Porém, ele não se perdia do que era ele e o que era a pessoa. Ele tinha alta empatia, alta conexão com a pessoa, mas sem se perder de si mesmo. Inteligência emocional e espiritual. Sabe? Então, essa é a diferença. Quando eu não tenho inteligência emocional e espiritual, eu acabo me fundindo com a dor do outro. Tem pessoas que vê alguém com dor, tem maridos que durante a gestação da mulher ou a menstruação da mulher, o período de cólica, eles ficam totalmente alterados, sabe? E às vezes é uma empatia doente. É uma empatia doente. A pessoa sente pelo outro, não pode fazer nada pelo outro, não tem benefício nenhum estar sentindo pelo outro, acaba pesando mais para o outro porque tem uma empatia desinteligente. Ai, eu tô tão Sim. preocupada com você, minha filha do céu, eu tô preocupada, você vai morar sozinha naquela cidade, aquele apartamento, ai, se o dono daquele prédio tem a chave, e se ele entra e invade teu apartamento, ai, meu Deus, eu tô preocupada, eu já tô sentindo o perigo daqui e tal. Uma empatia desinteligente. Ela vai correr perigo, ela vai morar sozinha, tem riscos lá naquele lugar, mas como que eu posso usar essa empatia, todo esse sentimento, toda essa preocupação, toda essa percepção do risco que você está correndo? Como que eu posso usar isso de forma positiva para você, para te ajudar, sem me adoecer, sem me preocupar? Então, a empatia é uma característica que dá poder ou que, sendo de forma desinteligente, ela enfraquece você. O empático demais, que não tem inteligência emocional, inteligência espiritual, é ruim de ficar perto dele. Ele quer tomar a frente, quer fazer tudo. Ela, a pessoa empática, sem inteligência emocional e inteligência espiritual, ela toma a frente, ela quer resolver tudo, ou ela fica o tempo todo temerosa porque ela está sentindo, porque ela está vendo, Uhum. certo? Então, a empatia, ela precisa de inteligência emocional, inteligência espiritual e o autoconhecimento. Uhum. Eu saber o que é seu, o que é meu. Eu conseguir dosar. O que eu posso fazer com esse sentimento que eu estou tendo com relação à tua dor, ao que você está vivendo? Se eu não tiver inteligência emocional, eu não vou somar com você, eu vou pesar para você e eu vou adoecer. Se eu sou empática e não tenho inteligência emocional, Nayane, eu vou viver ansiosa, eu vou Uhum. ter taquicardia, eu vou perder apetite. Se eu sou empática, eu percebo todas as coisas, mas eu não tenho inteligência emocional e inteligência espiritual, eu vivo com a sobrecarga daí. Entende? Sim. E Thelma, ó, eu não, nem tinha notado essa pergunta, mas você falando aí, me veio isso, né? Pra você ver. E pode a questão da empatia. Aí tem a empatia positiva e a outra que é pro outro lado. Isso aí é devido à infância da pessoa, que às vezes ela desenvolve essa empatia negativa, para um lado negativo, que é de sofrimento, sabe? Que daí Sim. coloca tanto no lugar do outro, Uhum. porque é uma pessoa muito empática, assim, só que eu realmente vi ela sofrendo, ela sentia a dor da pessoa, sabe? Ela realmente sentia a dor da pessoa, era um nível assim, e realmente ela era uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa, via, e a gente via ela naquele sofrimento de, meu Deus, como que pode, né? A pessoa
sente tanto. E realmente tá ali, as pessoas são muito. No caso dela, as pessoas eram muito gratas a ela. Mas se tornava até uma dependência também nela, porque via que ela tinha todo esse cuidado e tal. Mas aí, tem a ver com a infância, que daí a pessoa torna essa empatia para um outro lado, daí. Sim, totalmente. Porque na infância, quando nós vivemos situações de dificuldade, de falta, de escassez, quando tem falta de compreensão, falta de empatia dos nossos pais, eles não têm habilidade, eles não têm condições de nos promover segurança, conforto, nem financeiro e nem habilidade emocional, nem inteligência espiritual. Às vezes são pais religiosos, mas enfim. Enquanto criança, nós crescemos em um lar com muita dificuldade, com pais que exigiam responsabilidades da gente, pais que eram dependentes da gente enquanto a gente era criança, ou pais que nos acabaram nos empurrando para o mundo muito cedo, se separaram, saíam para trabalhar e deixavam a criança sozinha. Tem duas opções diante de um sofrimento muito grande assim na infância. Ou a pessoa se torna um empático ou a pessoa se torna um narcisista. Hum, Tá? Ou a pessoa... E aí tem aquela pessoa que fica ali meio empático, meio narcísico. Todo mundo tem um traço de narcisismo? Sim, todos nós temos um traço de narcisismo. E é importante, quando desenvolvemos a inteligência emocional e espiritual, buscar autoconhecimento, fazer uma varredura em nós para olharmos o que tem dentro do nosso lado que é escuro. Todos uhum. nós temos um lado sombra, que tem um pouquinho de narcisismo, sim. Quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a empatia, nós conseguimos ir diminuindo esses traços narcísicos que nós carregamos da nossa infância. Mas todos nós temos. E uma infância difícil, como eu já falei, com falta de amor, com falta de contato, falta de compreensão, de reconhecimento, pais que não tinham habilidade de falar parabéns, meu filho, desculpa, meu filho, perdão, filha, perdão, filho. Pais que nunca tiveram essa habilidade e que, pelo contrário, expunha os filhos, fazia com que ficasse peso de decisão, contando problemas de relacionamento, falando seu pai, sua mãe isso, olha aquilo e tal. Então, a criança pode desenvolver uma empatia doente, É, sabe? Fico sentindo pelo outro, eu fico carregando a dor do outro. É normal eu sofrer pela dor do outro. É normal eu viver o tempo todo assim. Eu tenho aí, se eu sou uma criança que desenvolva empatia por excesso de sofrimento na infância, eu vou ter dentro de mim uma predominância de sempre tentar resolver a situação dos outros, sempre tentar amenizar para não chegar no caos, para não piorar. Sempre que eu uhum. tiver numa situação agora adulta, eu vou viver com uma ansiedade dentro de mim, querendo sempre precaver para a coisa não piorar. Porque eu não quero nunca que seja como foi lá na minha infância, sabe? Aham. Então eu posso sim ter uma empatia que me deixa ansiosa, doente, faz eu perder sono. Eu quero sempre tentar socorrer, não deixar as coisas piorar, não deixar o pior acontecer. Tem a ver com a infância, sim. E quando reprograma, quando ressignifica a infância, é importante falar aqui nessa aula gratuita. Quanto pior foi a tua infância, melhor e maior são as suas chances de bem viver hoje na vida adulta. Quanto pior foi o teu passado, mais capacitado você está para ser uma pessoa abundante hoje. Tá? O Uhum. terceiro DNA, ele é o passo a passo para você entender isso. Porque quanto pior o passado, maior é a tua condição de viver em forma abundante hoje. De forma abundante hoje, tá? Então, a empatia desinteligente, ela é uma empatia que faz a pessoa ser doente. E ela cria vários jargões ou ditados ruins sobre pessoas boas. Vou explicar. Sabe aquela pessoa que fala, tá lá a boazinha que ajuda todo mundo, tá lá, ó, se ferrando. Entende? Aquela pessoa que realmente ela quer ajudar todo mundo, ela quer fazer para todo mundo, ela vive com a mão na cabeça, ela vive descabelada, ela vive doente, ela não tem tempo para ela, tempo para nada dela. E aí as pessoas de fora falam: olha lá o que que dá, ó, querer ajudar todo mundo. Olha lá o que que ela ganhou perdoando ele de novo. Olha lá o que que ela está ganhando, aceitando aquele filho dela dentro de casa, perdoando aquele filho e trazendo para dentro de casa de novo. Olha lá o que está acontecendo. Então, as pessoas que têm empatia desinteligente, elas são é como se alimentasse a ideia dos narcísicos, dos narcisistas, que não adianta ser bom, que o bonzinho sempre se ferra. É. Mas qual é
diferença de ser empático, ser bom e ser bonzinho. O bonzinho, ele faz mal para ele e para o outro, tá? O bom, ele conhece ele tem alto amor, ele tem noção de limites, o que é bom. O que é o empático, o inteligente, tem inteligência emocional, inteligência espiritual, ele é luz, ele separa, ele consegue se colocar no lugar do outro, mas separar o que é do outro e o que é dele. Ele consegue entender se aquele outro vai aceitar ajuda, se vai valer ajudar, ou se aquele outro, o empático, o inteligente, ele entende que se aquela pessoa está num momento que precisa deixar ela passar, entende? Tem pessoas que quando a gente ajuda, nós empáticos ajudamos, se nós ajudamos ela sem limites, sem, sem colocar, estipular ali um equilíbrio, aquela pessoa pega raiva da gente. E a gente faz muito, comete muito esse erro quando a gente ama. Quando nós somos empáticos e temos laços familiares. Uhum. Eu já cometi muito isso, por ser empática e ter o laço familiar. Então, a gente quer ajudar sem medida. A gente quer ajudar, a gente quer ajudar, a gente quer ver aquela pessoa bem. E aí tem que despertar e ver, peraí, mas está incomodando, está Uhum. perdendo o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Todo mundo que está no terceiro DNA sabe que lá no módulo espiritual tem o equilíbrio do dar e receber. Toda vez que eu sou empática e eu não estou percebendo, eu não estou com inteligência emocional ativa, eu fico dando demais para a pessoa, eu vou gerar nela uma raiva. Aquela pessoa vai ficar com raiva de mim. Porque tem um equilíbrio, ele é invisível. Se você só me dá, Nayane, você só me dá, e eu não tenho condições de te devolver nada, eu te vejo como superior a mim, e eu te vejo como que você está me anulando, e inconscientemente eu vou ter raiva de você, tá? Então, Uhum. é fácil do o empático, cair nessa cilada de querer ajudar demais, de querer contribuir demais, quando tem laços afetivos também. Por isso que é importante empatia com inteligência espiritual e inteligência emocional, Sim. tá? Agora, tem uma outra coisa, Nayane, antes de você me fazer outra pergunta. Existem pessoas que não têm habilidade de desenvolver empatia verdadeira? Existe. As pessoas que tiveram transtornos muito grandes na infância e que lá na infância partiram para o polo narcisista, eles têm transtornos de comportamento e são narcisistas, porque a infância foi dura demais. Sofreu muita vergonha, muito abuso, não teve contato afetivo com os pais estavam presentes, mas emocionalmente não se conectavam, era totalmente distante. Essa pessoa passou por situações de inferioridade, por falta, negligência, falta de cuidado, foi distanciado da família, e lá na infância, essa criança partiu para o polo narcisista. O que aconteceu lá na infância? O cérebro dessa pessoa parou de se desenvolver na parte frontal. Na parte frontal é onde desenvolvemos a habilidade de empatia, a inteligência emocional. Aí, existem pessoas que elas não têm esse lobo frontal desenvolvido, que são as pessoas que têm transtorno narcisista, que é patológico, que é uma doença. E aí elas vão ter empatia aprendida. A empatia dessas pessoas é limitada e é por conveniência. Elas aprendem bons modos, aprendem a falar obrigado, aprende a até fazer de conta que está sentindo, mas não é de verdade. A pessoa está sofrendo para representar aquele papel de empatia. Então, tem pessoas que elas precisam de um milagre para desenvolver a verdadeira empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro de verdade e conseguir se conectar em essência. Quando a pessoa tem o transtorno narcisista, que foi pela mudança de polo lá na infância, essa pessoa pode ter pequenos avanços para desenvolver a empatia, mas tem que ser uma coisa assim, muito focada, tem que realmente ter vontade, tem que descobrir e assumir. Tem pessoas que vêem meu conteúdo e vêm para o atendimento individual e fala, eu realmente não tenho esse negócio de empatia. Eu não consigo sofrer pelo outro, nem pelos meus filhos, nem pela minha esposa quando ela está sofrendo com os nossos filhos. Eu não consigo ter isso. Mas por Uhum.
conta da religião e da sociedade, eu aprendi um comportamento, e esse comportamento eu represento. Uhum. Então, eu faço de conta que eu sou, faço de conta que eu sou educada, eu faço de conta que eu estou me preocupando, mas eu vim aqui para a sessão porque eu não tenho isso dentro de mim. E aí, a gente faz o quê? A gente vai lá, vai voltar lá na infância, aonde tudo começou, aonde que essa alteração cerebral iniciou? Qual foi o fato? Qual foi o sentimento? Eu atendi um caso esses dias que a raiz de tudo foi quando ele era o filho único e quando ele tinha 8 para 9 anos, a mãe engravidou. Uhum. Veio um segundo filho, ele veio com um problema. E acabou, ficou como se ele não existisse. Ele era o inteligente, ele era o saudável. Toda a atenção foi para o segundo filho. Uhum. Toda a atenção foi para o segundo filho que era doente. E ele ficou isolado. E ali começou a acontecer uma mudança de polo. Ele começou a viver por ele mesmo, ele se sentiu deixado de lado. E na sequência da vida, toda a atenção continuou para o segundo filho, que tinha um problema. Tinha um problema de desenvolvimento, saúde, imunidade. Então, essa outra criança vivia doente, precisava de toda a atenção. O filho maior teve que ir para a escola sozinho, teve que ir todas as apresentações sozinho, ele começou a viver sozinho. E isso causou uma alteração. Então, a raiz foi isso. Mas são raras as pessoas que falam, eu não consigo ter empatia. Como essa Uhum. pessoa falou e veio para a sessão. Eu não consigo ter. Eu me preocupo comigo. Eu tenho que fingir que eu estou sentindo pelos meus filhos, mas eu não sinto. Eu acho mais é que eles têm que teimar, têm que quebrar a cara mesmo. Eu sou assim, eu acho que eles têm que sofrer, eles têm que pagar. Eu não me preocupo Uhum. se fulano lá está passando necessidade ou alguma coisa. Essa pessoa percebeu que tinha uma coisa errada nela, mas é raro. E A tem como. maioria das pessoas que tem transtorno narcisista é os que convivem com ela que percebe, porque a maioria dos narcisistas, eles se vê como perfeitos, Uhum. amorosos, prestativos, que sempre alguém está querendo tirar, que sempre está fazendo demais já, que nunca é reconhecido, porque o narcisista vive na falta, Uhum. entende? Ele vive na falta, então ele não conhece. O narcisista mesmo, o que tem um transtorno, ele não conhece, não reconhece que não tem empatia. Uhum. Certo? Ah, e tem como mudar, Thelma? Tem como a pessoa que, igual ele, no caso dele, que descobriu isso, é, tem como ele ser mais empático agora, verdadeiramente, né? Ser sim, mais empático? Sim, quando nós voltamos, quando eu consegui localizar a raiz, e lá na infância, de 8 para 9 teve uma situação que foi muito marcante, quando foi localizado dentro do passado e foi ressignificado, aí sim, depois da ressignificação, houve uma reprogramação, e essa pessoa está evoluindo muito nas sessões. Essa Aham. pessoa viu uma diferença na vida, ele sentiu que o filho, as crianças se aproximaram, porque muda a essência da pessoa, tá? E uma das coisas que mais ajuda a desenvolver a empatia em vocês que têm traços narcisistas, vocês sabem que tem, é a oração, a meditação e a gratidão. A oração foi comprovada cientificamente que quando você faz oração, quando você conversa, quando você fala direto com Deus, quando você entra num estado de gratidão profundo e sente comunhão, oxigena, o cérebro se oxigena de uma forma que é difícil de fazer com medicação. E descobriram, monitorando, né, o cérebro, que durante a oração essa oxigenação é tão intensa que ela vai fazendo como que uma musculação no lóbulo frontal. Então, de novo, a ciência provando Deus. A oração com gratidão, você não está pedindo nada. A oração com gratidão e gratidão, ela eleva tanto a oxigenação que ela faz como se fosse um exercício de musculação. Então, vai melhorando o tamanho desse lóbulo frontal e a pessoa tende a ficar mais empática, mais amorosa. Mas, ó, traz isso para o lado espiritual. É inteligência espiritual, gente. É a transformação do ser humano, mas só acontece depois da percepção e reconhecimento. Então, a pessoa percebeu, reconheceu, ela quer mudar. Aí acontece. Muitas pessoas desenvolvem a habilidade de serem empáticos, empáticos inteligentes. Quantas pessoas que você vê que transformam a vida, transformam a carreira? Verdade. Quantas pessoas que eram falidas com família, falidas no comércio, falidas no que exerciam como professores, líderes religiosos, padres, pastores, que de repente dá uma transformada na vida da pessoa. As pessoas conseguem observar que elas têm a deficiência dessa empatia
Elas decidem buscar. E depois que decide buscar, você entrou no caminho da cura. Tudo que você quer, te quer. Tudo que você decide que você quer, te encontra. Mas sem reconhecimento não tem condições, tá? Aquele narcisista mesmo, aquela pessoa de baixa empatia, que ela não tem como você falar para ela que ela é daquele jeito e ela reconhecer, dificilmente vai acontecer uma mudança. Só quando a pessoa reconhece, realmente a minha empatia é baixa. Quando eu vejo a pessoa, eu julgo, eu não sinto nada pelo sofrimento daquela pessoa, ou eu percebo que outras pessoas estão sentindo, eu fico com vergonha, eu faço de conta que eu estou sentindo também, ou eu percebo que todo mundo já se conectou, o assunto já está no nível maior e eu estou para trás. Eu estou meio frio, eu estou meio fria na situação. Eu quero mudar isso. Eu percebo que as outras pessoas se conectam muito mais rápido, eu fico meio além. Eu não pego o assunto, eu não consigo pegar o assunto. Esses são sinais de baixa empatia. As pessoas não pegam, as pessoas não se conectam. Sabe, tem uma roda que tem uma roda de pessoas ali e rapidamente acontece uma coisa, você vê que um, dois, três está se conectando, está vendo, e você fica ali meio que parece que aquele assunto não é para você, você não sente aquilo, é um sinal que você tem baixa empatia. E aí, se você quer melhorar, porque sem essa. Oh, gente, todas as pessoas que têm um nível de empatia saudável, que desenvolvem a empatia, prosperam. Todas Uhum. as pessoas que buscam desenvolver empatia, tá, no estado a nível cerebral e espiritual, eles prosperam. Um médico que tem empatia, uma professora que é empática, uma terapeuta, um terapeuta que é empático, um pastor que é empático. Pensa, o dono de uma empresa, um líder, um grande líder que tem empatia, eles prosperam. Porque se você não tem empatia, não tem conexão. Cada ser tem uma centelha divina. Nós nos conectamos por energia. E se eu não tenho essa inteligência dentro de mim, essa capacidade de me conectar com você sem te julgar, obviamente eu não vou prosperar. Quando nós temos empatia inteligente, a nível de emocional, alma curada, espiritual, nós nos conectamos com pessoas sem julgar, É. certo? Que é o que Cristo fazia, né? Com quem que Cristo se conectava? Os exemplos ficaram explícitos na Bíblia, né? Ele não julgava, ele se conectava para quê? Para gerar transformação. E ele tinha um nível de empatia espiritual e uma inteligência emocional que ele não se afetava pelo que falavam dele, pelas conexões que ele estabelecia, né? Sim. Então, era prostituta, era o ladrão de impostos. Quais outros exemplos que tem aí que Hotel, vocês podem me ajudar? para Oi. você tá bloqueado os comentários, eu não consegui. E no meu não Tá, tá. Eu que bloqueei, ó. Eu seleciono aqui, tá aqui, desativar comentários, mas eu não desativei. Você vê, tá ativado, porque tá a opção para desativar. Para mim não tá aparecendo os comentários hoje, pessoal. para Eu mim tô vendo também aqui não. que Não foi aí, Nayane, que você mexeu então em não nada? foi. Eu vou. No meu também não tá. Quando você falou, eu tinha percebido que não tô vendo os comentários subir. Não tô vendo nada mesmo, só os corações. Que pena, né? Porque esse assunto ele dá muita abertura para as pessoas comentar. Que Mas se você pena. manda na caixinha para ver se aparece, porque tem como enviar numa caixinha de Ah, perguntas. é verdade. E não tá, Abre uma caixinha aí. não tá aparecendo hoje, eu não sei o que aconteceu. Tá, Desde para o... mim também não. Para mim não tá aparecendo nada e eu tentei clicar na interrogação aqui, não apareceu nada. Também porque eu sou convidada sua, né? Eu acho que é aí que você tem que ver os negócios aí. E tá aparecendo que eu desativei, tá? Tá ativado os comentários. Eu ia perguntar se o aí, mas pelo visto não, né? Você clicou nesses três pontinhos? Oi? Três pontinhos em cima? Pontinho onde está escrito aqui comentar, clica nele para ver se está desativado. Se aparecer assim, ó, desativar comentários, é porque no caso está ativado. Então, Não, não tá aparecendo nada para mim. não Dá pra aparece gente voltar nada.
tá? Esse assunto é rico, dá pra gente voltar amanhã com esse assunto e para Ó, as pessoas, pra gente ver os comentários. as perguntas apareceram aqui, ó. Não está aparecendo também, a Dani falou que os comentários não estão aparecendo para eles comentar, mas a Tatiane falou assim, ó, a fase da adolescência, os pais não sabem o que fazer com um comportamento desafiador. É, A caixinha tá de tá, tá, pessoal? Ali. certo. Então, vamos lá. Vamos responder ela. Na fase da adolescência, acontece aquela a primeira vez na vida que vem aquelas questões existenciais. Por que que eu existo? Por que que eu sou assim? Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu tive que nascer desse pai? Por que que eu tive que nascer dessa mãe? Na adolescência, começa a primeira crise existencial. E ela volta, geralmente, quando a gente está parando de ovular, quando o homem está parando de produzir a semente reprodutiva. Tá? Então, é na fase da famosa menopausa, que a gente vai... Eu quero desmistificar isso para vocês, a menopausa, e a andropausa. Volta nessa fase de novo essa questão do questionamento existencial. Mas na adolescência, que muda o comportamento, aparentemente os filhos ficam frios, grossos, comportamentos ríspidos, confrontam os pais, têm vergonha dos pais, tem a maioria deles, eles se desconectam emocionalmente, não está nem aí para a dor do pai, para o choro da mãe. Isso acontece porque do 0 ao 7, o filho ele capta toda a energia da mãe. Dos 7 aos 13, o filho capta a energia do pai. O que, que o pai está vivendo, o que, que o pai está sentindo, como que o pai está tratando, como que ele observa como que o pai trata o mundo, como que o pai trata a família. Agora, dos 13 aos 18, é a hora que vai para o mundo, é a hora que a visão sai para fora. Quando a visão do adolescente sai para fora, ele começa a comparar tudo. A mãe da amiga com a mãe dele, o pai do amigo dele com o pai dele, o jeito que o pai dele falou para ele que eram as coisas e o jeito que o pai do amigo falou que eram as coisas. E aí causa uma grande revolta. Ele começa a olhar como ele é, a cor dele, o cabelo, e como que é lá fora, que roupa que ele pode usar, que roupa que o outro pode usar. Então, vem uma crise existencial muito grande nessa fase. E, aparentemente, fica como que uma pessoa muito fria, de baixa empatia, porque uma pessoa revoltada, ela não se conecta nem com ela, nem com ninguém. E é muito importante que os pais entendam que pais curados, pais que têm inteligência emocional e espiritual, eles conseguem manter um cordão de ligação com o filho adolescente durante esta crise existencial. A maioria dos pais não tem inteligência emocional suficiente para lidar com esse momento de rebeldia e de crise existencial dos filhos. Então, inteligência emocional e inteligência espiritual. O que, que piora quando não tem inteligência emocional, não tem inteligência espiritual e tem religiosidade excessiva? Tem pais que acham que o filho está endemoniado, que agora não tem jeito mesmo. Tem pais que se arrependem de ser pai e mãe daquela pessoa, rejeita aquela pessoa. O sentimento de rejeição para com a vida de uma pessoa é sentido imediatamente a nível espiritual. Você não precisa verbalizar. Nós somos seres espirituais e energéticos. Se você me rejeita, não precisa você verbalizar. De um jeito ou de outro, o meu corpo, a minha essência vai sentir a tua rejeição. Eu vou ficar desconfortável com você, eu vou querer uma distanciazinha de você. Se tem um sentimento aí dentro de você, Nayane, a 2.000 quilômetros de mim, você tem um sentimento de rejeição contra a Thelma em algum nível, a Thelma vai sentir isso. Não sei expressar, eu não sei, mas tô meio assim, com a Nayane, um sentimento, porque se você me rejeitou, o meu corpo, a minha essência vai sentir. Uhum. E isso não tem distância. Você poderia estar no Japão, sabe? Uhum. E quando o pai tem um sentimento de rejeição com aquele comportamento, com aquele tom de voz, com aquelas escolhas que aquele jovem está fazendo, por que, que é meu filho? Que vergonha de ter um filho assim, que vergonha. Olha a minha comunidade, olha a sociedade, aonde que vai ficar minha reputação de pai, de mãe? Nossa, que vergonha de ser pai de um filho assim. Esse filho sente essa rejeição.
os comportamentos pioram, a indignação, a interrogação existencial, porque como assim? Além de tudo, eu ainda ser rejeitado pelo meu próprio clã. Porque os pais que não têm inteligência emocional e espiritual, eles não entendem que isso é uma fase e que o jeito mais rápido de resolver essa rebeldia ou essa revolta, essa crise existencial, é fazer com que a pessoa se sinta amada, independente da fase que ela está passando. Isso encurta a fase. Mas não. O que vem, muitas vezes, o que impera é estabelecer limites ainda mais claros, aumentar as regras e aumentar as ameaças. E deixar claro, né? Quem manda nesse território, de quem que é esse território. Se você não é igual a nós não te queremos nesse território. Rejeição de novo. Uhum. E naquela fase, o adolescente está se descobrindo. Talvez esse pai e essa mãe já foi curado de alguma coisa. Mas esse pai e essa mãe, ele tá, às vezes, lutando com todas as forças que tem para esse filho não fazer a merda que eles fizeram. Entende? E aí, o que precisava para conectar seria empatia. Filho, isso que você está usando, o pai já usou. O pai já usou. Eu entendo como que você está sofrendo. Filho, isso que você está querendo fazer, o pai já fez, já aconteceu com o pai, já aconteceu com a mãe. Mas quem tem esse nível de empatia para falar? É. Filho, quando eu tinha 13 anos, eu também tive um contato sexual errado. Uhum. Filha, eu também, quando eu tinha 12 anos, tive um primeiro contato e foi horrível, foi decepcionante. Eu entendo o que você está passando, eu entendo essa vontade que você está tendo. Eu estou aqui para te ajudar. Você tem valor, isso vai passar. Mas quem tem esse nível de empatia para contar? Hoje, que eu sei isso, que eu estudei, eu estou com 50 anos. Ah, se eu soubesse isso, tempos atrás, quando os meus filhos eram adolescentes, se eu soubesse estabelecer essa intimidade, essa empatia com inteligência emocional e espiritual, teria evitado muita coisa. Teria evitado muita coisa. Mas eu não sabia. Por isso que é importante, Nayane, quando a gente decide mudar de vida, comprar conhecimento. Que é a pessoa Uhum. que já passou, a pessoa que já vivenciou, a pessoa que já acumulou. Que você pega o conhecimento e você economiza rodar tantos anos por uma estrada desértica de sofrimento, frustração e decepção. Uhum. Eu ia Né? falar exatamente. Ontem uma mãe me procurou e está tendo um caso de cura milagroso na vida. A filha tinha desmaios há mais de ano, desmaios diários, estava atrapalhando a vida social, a vida familiar, a vida conjugal, tinha tirado a paz da família e veio para a primeira sessão e foi reprogramado, ressignificado e pararam os desmaios. E aí a questão é, mas ela não quer mais ir para a escola. Você pode me ajudar? Ela não quer mais ir, até porque os desmaios só aconteciam lá. E Aham. aí, essa mãe veio buscar conhecimento. O que, que eu falei para ela? Abrace ela. Ela é inteligente. Ela tem um sonho muito, muito grande, que não sou eu que vou te falar. Ela me falou na terapia. Mas ela vai expor para vocês. Ela tem um sonho que, para ela conseguir realizar esse sonho, precisa de muito estudo. Mas muito estudo, porque ela não quer ser pouca coisa, não. Fique tranquila agora nesse momento, libere ela para trabalhar, se ela quer voltar a estudar esse ano ou não, deixando claro que vocês amam, respeitam, acreditam no potencial dela e que ela já tem 16 para 17 anos e que está tudo bem se esse ano ela quiser viver ele só com gratidão porque os desmaios acabaram. É. Tá tudo bem, entende? É um ano que você dá para essa pessoa, para ela escolher. Isso vai curar muitas coisas na vida dessa pessoa. Eu gostaria de falar mais, mas como é um assunto bem particular, tá? Então eu paro por aqui. Mas a mãe entendeu. Não adianta eu obrigar. Se eu obrigo, vai para a escola, volta para a escola. Você já perdeu tanto tempo. Não é por aí. Uhum. O que dói nos pais é aceitar essa fase do amadurecimento e de dar essa oportunidade equilibrada para o filho resolver e decidir nesse sentido, tá? 16, Uhum. 17 anos. Que resultado que vai ter se você obrigar a estudar? Que Uhum. resultado? Que médico que é? Quantas vezes dentro do hospital eu ouvia os comentários, sabe, de estudantes de medicina ali, era um hospital universitário, e alguns falando ali que estavam ali, que não via a hora de sair dali, que só estava ali por causa da ameaça do pai.
Não vejo a hora de entregar esse certificado de medicina concluída para ele me deixar em paz. Que Uhum, tipo de médico que vai ser? exato. Se for exercer, que tipo de médico que vai ser? Então, tem horas, tem um filho de 17, 18, você obrigar, você ameaçar, você fazer estudar. Não é por aí. Agora é você amar. Dói, mas tem coisas que você tem que deixar a pessoa decidir. Porque coisa obrigada, enfiada goela abaixo, não dá um bom resultado. É Não dá um verdade. bom resultado. Muitos profissionais, Nayane, precisam vir e ressignificar para conseguir prosperar na área que está, tem que ressignificar como foi que conseguiu, como que foi estudar para se formar médico, para se formar advogado. Eu atendi, tempos atrás, ano passado, uma professora de direito, professora universitária lá de direito. Ela formava, dava aulas para pessoas que estavam fazendo direito. E ela veio para ela conseguir se libertar da dor que foi estudar e se formar. Hoje é a profissão que ela tem, é disso que vem o sustento dela, mas custa muito, sofre muito para exercer. Mas peraí, você gosta? Eu gosto, é só isso que eu sei fazer, mas está pesando para mim. Aí vamos olhar o passado para poder ressignificar e reprogramar, para ela conseguir se formar e chegar naquilo, foi a prova de ameaças, foi com sofrimento, teve abuso para conseguir alguma coisa lá dentro da formação, sabe? Foi muito difícil o processo para conseguir chegar. E se não ressignificar, muitas vezes vai ficar pesando, e mesmo sendo aquilo que a pessoa sabe fazer. Uhum, É só aquilo que a pessoa sabe fazer, mas está pesando. Então é importante ressignificar e reprogramar. Tá? sim. Tá fazendo sentido para vocês? Eu quero ver o coraçãozinho aí, ó. Aperta É, aí pra gente ver, né? quem vem para o terceiro DNA, é igual eu falo, a gente traz esse centro até para empatia, né? Porque hoje, eu tô dizendo por mim, hoje eu vejo que eu busco compreender melhor já desde o meu filho. Você falando sobre isso, como que trazer isso para o centro. O terceiro DNA tá aí. Se você buscar ter esse centro, você vai aprender. Porque você começa a olhar muito, entender aquela criança, às vezes. Por que aquela criança tá com aquele comportamento naquele dia, naquele momento? Ou o que que. Às vezes é coisa para trabalhar na gente mesmo, né? Muita coisa é trabalhar na gente. Mas de colocar. Porque às vezes eu vejo assim, que principalmente com criança, a gente não tem a paciência, quer que ele seja já adulto, né? Quer exigir Isso, coisa ali da é criança. verdade, Depois que a gente verdade. o terceiro DNA, a gente olha eles com outro olhar. E principalmente entendendo que ele ainda é uma criança e vai. Gente, não tem como. É igual eu falo até sobre deixar meu filho na escola, na época que ele teve dificuldade, que ele tinha trauma de abandono, tipo assim, que ele viu minha mãe partindo muito rápido, né? Depois disso ele ficava com medo da gente não voltar. Como que eu ia deixar um menino chorando, desesperado na escola assim? Sabe, onde você tem que buscar a entender o que aconteceu, porque ele não era assim. Como que eu fui lá, conversei com o diretor, conversei com as professoras, porque muitos falam assim, tem que largar, na minha época é nada, não é isso, tem que largar, tem que deixar, criança faz isso mesmo. Mas, gente, o trauma que poderia dar nele, e ele ainda, eu achei que ele tinha até se libertado tudo. Agora, esse dia aconteceu meio que uma cena de novo, que a gente demorou um pouquinho de buscar ele. Nunca mais, ele tava tranquilo. Aí, esse dia, porque a gente demorou um pouquinho, ele fez. Nossa, ele chorou tão desesperado, Thelma, que demorou para acalmar ele. Coração, ele não conseguia me contar o que estava acontecendo. Então, tipo assim, eu sei que o caso dele não era uma frescura. Que ele Sim, tinha um trauma. Depois que ele viu minha mãe partir na frente dele, ele era uma criança, ele sim. viu que ele estava com a avó dele, que ele via todos os dias, e de repente a avó não tá Uhum. aqui. A ponto de quando eu deixava ele com a minha sogra, ele perguntava pra minha sogra: Minha mamãe não vai voltar mais? Ela morreu. Perguntava pra minha sogra. Ela foi também. Tipo assim, então eu via que não era uma frescura. Então eu acho que você tem que ter uma empatia. E Sim. Mas vê, Nayane, quantos pais, quantas mães não têm essa empatia? é, Não conseguem perceber que o raciocínio da criança, ele é rápido, mas ele é limitado. A exato. criança só vai desenvolver a parte frontal, a habilidade de compreender só aos 25 anos, que vai dar tudo perfeito. Tem mães que falam o tempo todo com a criança em chantagem, É. em insinuações, Uhum. comparações, sabe? Porque a mãe e o pai, ela replica o que ela é.
É. Sabe? A mãe e o pai, se ela não buscar inteligência emocional, ela vai tratar a criança como ela trata qualquer adulto, do jeito que ela percebe o mundo. E a Uhum. criança, ela tem um jeito mais singelo, mais simples de compreender. A vovozinha partiu, a vovó não vai voltar mais. Do nada, a vovó sumiu. Então, se a minha mãe não chegou na hora, será que a minha mãe nunca mais vai voltar também? Exato. E a criança pode entrar nesse estado de desespero. Uhum. Né? Agora, quantos que, se chorasse desse jeito, apanhava? Quantas Pô, crianças que ficaram com medo de ser abandonada depois que perderam alguém e levaram grandes surras porque choravam? Porque a mãe e o pai não têm habilidade emocional para lidar com isso. Sabe? A empatia, ela faz com que a gente se conecte com a essência da criança. Dentro de uma criança, olha só que coisa, parece que choca, mas não. Dentro da criança tem uma inteligência espiritual também. E quando a pessoa é empática e tem inteligência emocional e espiritual, ela consegue se conectar com essa inteligência dentro da criança. É conexão. Quando a mãe e o pai têm traços narcisistas, fazem de tudo para dar uma educação, para manter as aparências, não existe essa conexão. Então, preza pela educação. Eu quero fazer com que tenha bons modos. Quem manda aqui sou eu, quem manda em você sou eu. Por que você está fazendo isso? Você está pensando que fazendo assim, 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 eu vou fazer assim, assim, assim com você? Está muito enganado. Então, começa a falar em termos de ameaça. Ou então, você acha que fazendo assim, você vai fazer eu deixar você lá, fazendo desse jeito, fazendo do jeito que você está fazendo, você não vai ganhar tal coisa. Ou então, você está fazendo isso, você está pensando que você é o quê? Tem mães que falam isso para uma criança de 5 anos. uhum. Quem que você Sim. acha quem você acha que você, quem você pensa que você é para você falar desse jeito comigo? O raciocínio de uma criança. Não dá tempo de raciocinar para falar. E às vezes a criança vai dar uma resposta infantil. Uhum. Aquela mãe não quer uma resposta infantil, sabe por quê? Porque ela tem uma criança ferida dentro dela. Ela não quer, ela tem uma criança ferida dentro dela, ela busca respostas inteligentes, ela busca acolhimento, ela busca validação, ela busca respeito, ela tem uma criança ferida dentro dela. E ela vai. Aquela criança ferida dentro dela é que vai falar com a criança. Uhum. Não vai dar coisa boa. Não vai dar coisa boa. Porque ela quer uma resposta adulta de uma criança. Uhum. E daí, a gente tem que tomar o cuidado também, né, Thelma? Daí, por isso que eu falei, o terceiro DNA ele traz o centro. Porque daí tem a mãe que pode não ajudar a criança também superar aquilo e ficar daí, ai, tadinho, ai, né? Também. Então é por isso que eu falo, é muito um centro. Aí a gente tem um centro para ajudar eles a superar essas coisas, né? Ter esse Sim, desafio, aprender a sim, passar a criança para ele. Também sim. tem o outro lado, né? Que daí eu até anotei aqui uma frase que eu gosto muito de bondade sem sabedoria é tonteria, né? E tem isso também. Então, assim, tem esse limite, e o terceiro DNA nos proporciona isso. Você vai, Sim, vem muito. a empatia tem limites, no sentido de você praticar a empatia com inteligência emocional e inteligência espiritual, para que você não se desgaste, para que você não adoeça, para que você não atrapalhe o processo de evolução do outro. Aham. Ser empático sem atrapalhar o processo de evolução do outro. Tem sofrimentos que estão acontecendo em ciclos repetitivos na vida do outro, que não é você, com a tua empatia, que vai chegar lá e vai interromper. É o processo da vida do outro, é o processo da vida da tua filha, é o processo de evolução da vida da tua amiga. Você tem que agora ter controle, inteligência emocional e espiritual sobre a tua empatia, para você não interferir no ciclo de evolução do outro. Então, por isso que é importante vir para o terceiro DNA, para a gente não se intrometer, É. para a gente não prejudicar a nossa vida e a vida do outro por ser empático, desinteligente. Que aí a gente fica intrometido, ansioso, angustiado, se sabota, Hum. vive atrasado, vive atrás, empurrando todo mundo, mas não anda. Vive Uhum. resolvendo o problema de todo mundo, mas não se resolve. Isso. Cuida de todo mundo, mas não se cuida. Uhum. Então, se eu quero ajudar alguém, uma comparação muito boa é: se eu quero ajudar você com a tua questão, como que eu estou lidando com essas questões parecidas dentro da minha vida? Uhum. Para depois eu ajudar você, né? Sim. Se eu E quero emprestar o meu carro para você o tempo todo, o que eu faço sem carro?
Eu tenho que incomodar todo mundo aqui na minha casa, eu tenho que emprestar o carro de todo mundo para mim, porque eu empresto o meu carro para você. Então, eu tenho que ver como que eu lido com as minhas situações. Que tanto que eu me mantenho equilibrada ajudando você. Que tanto que Uhum. a minha ajuda com você não interfere no meu ciclo de vida, no equilíbrio da minha vida, do meu casamento, do meu relacionamento. Sim. Aí é a empatia inteligente. Uhum. Até mesmo, Theo, porque a maioria dos que são empáticos, assim, tão empáticos, você vai olhar a vida deles, às vezes eles sofreram tanto, daí aquela dor, aquela carência deles, que daí eles não querem ver ninguém, eles querem amparar todo mundo, porque eles não tiveram amparo, né? Igual você já mencionou isso no início. E realmente eu percebo isso. E às vezes esses que tomam muito o problema do outro e tal, é ele que tem que resolver questões pela criança ferida, de tanto que ele fica assim, meu Deus, não, eu sei o que que é isso, daí vai para aquele outro extremo. E daí tem o outro lado do que não sente, por quê? Porque ninguém teve, É ninguém se verdade, importou dele, aí verdade. sabe como ter esse sentimento. Achei muito legal a stories que você fez hoje. Ah, a pessoa te deu um elogio e você já trouxe um conteúdo, o Wagner falou. A Thelma trouxe um conteúdo nesse elogio, que a pessoa te falou que você é maravilhosa. E você falou assim: se você também deve ser uma pessoa maravilhosa para estar enxergando isso em mim. A gente só enxerga no outro que tem. Gente, parece ser Mas, clichê. gente, Fala isso, parece ser clichê. Mas eu fico, realmente eu vejo isso. Porque não tem como eu ver bondade em você se eu não tiver bondade. Eu só vejo bondade verdade, se eu tiver. Aí às verdade. vezes você pensa, nossa, essa pessoa fez isso pra mim. Aí você olha assim, literalmente, gente, hoje eu consigo viver assim mesmo. Porque eu fico, meu Deus, ela não tem como que ela vai enxergar alguma coisa de boa em mim? Eu que tenho que saber quem eu sou. Se ela não enxerga, é porque ela não tem. Como que você vai exigir? Não tem como. É tão Rico, gente, o terceiro DNA é tão rico que ele ensina, né? Dentro do método ali, eu faço de um que você perceba isso e traga para a tua vida. Você deve dar o direito para as pessoas achar o que quiser de você. isso. Elas têm direito, você não manda na vida delas. Quem não pode se confundir sobre quem é, o valor que tem, é você, sobre si mesmo. Agora, eu não posso obrigar as pessoas a gostar de mim. Eu não posso obrigar as pessoas a me tratarem bem, porque ela só dá o que ela tem. É, Cada pessoa tem uma lente de mundo. E outra coisa, eu tenho que entender que as pessoas mudam. Quem me isso. tratou mal há 10 anos atrás, hoje pode estar reprogramado, ressignificado e me tratar muito bem. Sim. Olha, cadê a Verdade. minha empatia para perceber que as pessoas mudam? Você pode chegar no mesmo rio várias vezes, mas nunca mais você chega naquele rio que você chegou a primeira vez. É o mesmo local, mas não é mais a mesma coisa. Você chegou na beira do mesmo rio, mas é outra água. Mudou o formato. Talvez ele se alargou, talvez ele se estreitou. Entende? Sim. Então, as pessoas mudam. As pessoas mudam de ano para ano, de mês para mês, de semana para semana. E eu vejo isso, essa mudança, essa transformação, porque eu sou um agente transformacional na vida das pessoas. Ontem Sim. eu atendi uma pessoa, Nayane, eu acho incrível o terceiro DNA. Eu sou apaixonada por isso. Eu sou grata a Deus por isso, por essa ferramenta de reprogramação e ressignificação. A pessoa chegou de um jeito. Em 1 hora e meia de sessão, era outra pessoa. Outra pessoa. E ela falou assim: eu já procurei você porque me falaram que era uma coisa fora da curva, que é diferente de todas as terapias. Eu procurei você, a pessoa garantiu para mim que se eu viesse na primeira sessão com você, eu ia ver que é diferente de 10 anos de terapia convencional. E a pessoa ficou maravilhada. Ai, que E a pessoa ótimo. se emociona e a gente comemora junto. A pessoa, eu falei, dá uma nota. Eu costumo perguntar, dá uma nota de 0 a 10 para o nível de transformação e satisfação. 10, Thelma. 10, 10. Thelma, eu cheguei aqui com outra mente. Eu olhava para o meu passado, para esses 35 anos de casada, eu só via uma fracassada, uma besta que aguentou ser anulada, enganada, que viveu com um homem que o tempo todo só me destruiu. Ele só me destruiu. Eu não via motivo mais para minha vida. Thelma, em 1 hora e meia você fez eu ver o quanto eu sou boa, o quanto eu sou grande, o quanto eu sou forte e o quanto agora eu posso viver. Porque esse homem me deixou. A pessoa estava sentindo falta. Raiva ao mesmo tempo e falta. Uhum. Entende? E em 1 hora e meia transformou a vida.
Ô, menina, a reprogramação e a ressignificação é fantástico É. para a vida de todos. Eu amaria ficar com vocês, mas o meu horário está encerrando. Eu Ontem, vou entrar num atendimento individual agora. ontem, 4 alunas do terceiro DNA me falaram a mesma coisa. 4 alunas falaram assim: a Thelma foi resposta das minhas orações. Eu senti que eu orei e pedi e Deus ouviu. Eu senti que minha oração chegou no céu e logo depois eu conheci a Thelma. Então, Gratidão. as 4 que me falaram isso ontem. Eu falei, que incrível. A quarta, na hora que a quarta me falou de tarde, eu falei, nossa, você é a quarta pessoa que me fala isso hoje, que a Thelma é a resposta das suas orações. Então, tipo assim, Gratidão. pessoal, os comentários hoje não tá aqui aparecendo, me informaram. Eu tenho umas parcerias legal, obrigado, Gesiel. Ele me mandou aqui no WhatsApp falando que o Instagram está atualizando desde ontem. Então é por isso que às vezes aí acontece esses erros, né? Esses bugs que dá. Hum. E pessoal, teve muita pergunta aqui. Porém, não, o tempo da Thelma se encerrou, né, Tatiane? Manda a tua pergunta. Porque o tempo da Thelma. A caixinha de pergunta está aberta. Quando você coloca uma pergunta na caixinha, você ajuda um número enorme de pessoas também, tá? Vai nos meus stories, todos vocês, olha os stories de hoje, eu estou respondendo caixinhas. Tem assuntos inusitados ali, né, Nayane? Tem assuntos inusitados na caixinha. E eu gostaria muito que as pessoas conseguissem compartilhar aquela caixinha, Nayane, mas eu também ainda não sei como fazer. Como que a pessoa pode mandar para outros aquelas respostas da caixinha. Ela Mas printa. Ah, não dá para printar, né? Porque eu respondi em vídeo. pode compartilhar o stories no aviãozinho também. Né? A pessoa acompanha o teu stories. Ela pode stories. Clicar, enviar pelo aviãozinho. Perfeito. Vai lá, vocês. A hora que a Nayane postar essa live, deixa um comentário de vocês. Sabe, tudo que você escreveu aqui, eu convido você para tudo que você escreveu aqui, vai lá e escreve. Quando postar essa live, escreve os teus comentários ali. O que você aprendeu sobre empatia, empatia inteligente, empatia desinteligente? O que você aprendeu? Falamos um pouquinho sobre narcisismo aqui, tá? E tá para vir esse assunto amanhã de novo, Nayane, porque ele é muito rico, tá? Ele é muito rico. A empatia inteligente, a empatia que atrapalha a vida, a empatia em todas as áreas e profissões. Mas eu sei, eu não tenho que te sugerir, porque você deve ter assunto aí, olha, para puxar de caminhão. Você deve ter muito assunto, né? Então, é o que Deus tocar no seu coração, é o que as pessoas pedir para você. Eu estou aqui à disposição para todos os dias trazer conteúdo e para que vocês evoluam e eu também me mantenha em evolução. Tá bom? E todas essas pessoas que falaram que eu sou uma agente transformacional da vida delas, eu tenho a humildade de reconhecer que dessas turmas do terceiro DNA e da formação de terapeutas vai sair profissionais que vão ter uma capacidade muito mais elevada do que a minha. Eu reconheço isso. Vai sair muitos terapeutas habilitados, que são terapeutas integrais sistêmicos, que vão poder atender assim como eu, tá? E que vão ter a capacidade de se conectar e a habilidade de transformar muitas vidas. E isso é natural. É natural eu entender que de mim, através desse conhecimento, podem vir pessoas com mais habilidade, pessoas muito inteligentes. Cristo falou isso, né? Cristo falou que após ele viriam pessoas que fariam grandes coisas, tá? Então, dessas turmas, pessoas que estão passando pelo terceiro DNA, que estão gratas hoje porque conheceu isso através de mim, essas pessoas, elas podem passar, pegar o conhecimento, evoluir, tá? E transbordar e abençoar muito mais pessoas do que eu estou abençoando. Eu tenho essa consciência, tá bom? Pessoal, e vocês que querem aproveitar para entrar na turma que estava esperando o boleto, ou mesmo você que quer comprar no cartão, hoje é o último dia, tá? É o último dia, hoje a gente vai fechar a turma. A gente não tem previsão ainda para quando que vai abrir turma nova. Então, aproveita que vai ser hoje. Já deixei o link lá nos seus stores, já está lá disponível. Ou clica no link da bio, ou se quer passar no cartão, chama no direct que a gente envia o link do cartão também. E aproveitem que hoje, tá? É o último dia. Hoje é o último dia e depois a gente ainda não tem previsão Depois vai para a entrar data. na fila de espera, né? Tem uma agenda de espera, né? Para a Isso, próxima turma, mas a gente não tem previsão de data. sim. Então, Tati e Tatiane, coloca a sua pergunta lá. E a Dani que falou também que viu a tia dela no hospital morta.
e ela vive fazendo a troca de roupa para colocar no caixão. Vi ela sendo enterrada, fiquei semanas sem conseguir dormir. Minha mãe tinha que dormir comigo. Tinha 9 anos e essa cena nunca saiu da minha cabeça. Reprogramar, né? É Precisa muito. reprogramar, ressignificar, tá? Para você conseguir tirar essa memória, para você conseguir dar um novo sentido para essas imagens que ficaram programadas. Até porque agora você é uma adulta, a vida pode te colocar em condições de ajudar uma criança que está passando por isso, e se você não tiver curado, você não consegue curar ninguém. Reprogramar e ressignificar, tá bom? Amanhã a gente volta com mais assunto, então, né, Thelma? Vamos ver qual coisa a gente traz mais Isso. sobre. Achei Isso interessante em aí. trabalho, essas que você me falou aí, achei muito legal. Então, até mais, gente. Amanhã a gente volta no projeto 929 com mais aulas gratuitas aí para abençoar a vida de vocês às 9h29 no horário de Brasília. Até mais, fiquem com Deus. Gratidão, Thelma. Gratidão. Excelente dia.